Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, quer ajudar esse canal? Se inscreve nesse canal, deixa o seu like e faça um comentário. Quer ajudar ainda mais? Chave Pix fixada aqui embaixo para que vocês possam fazer qualquer contribuição para o canal. E o WhatsApp de vendas para que vocês possam comprar plantas e produtos dos Vanda Orquídeas. Amores, convidar vocês para a primeira exposição de orquídeas do Orquidário Vale do Rio Doce, em Governador Valadares, Minas Gerais. A Lourdes estará realizando esse evento na Rua Afonso Pena, 3.384, Centro. Em Governador Valadares, você que é de Governador Valadares, região aí, pertinho, Ipatinga, Caratinga, vai lá prestigiar, que vai ter muita coisa bonita lá, muita coisa legal para vocês apreciarem e comprarem. Não perca essa oportunidade, tá? Vai ter a foto do cartaz aqui desse vídeo no final do vídeo, e também nós teremos em todas as minhas redes sociais eu estarei publicando o cartaz, tá? No Facebook, no Instagram, corre lá para você conferir. Então, meus amores, ontem eu estava pensando assim sobre as prioridades de cultivar orquídeas. Já falei para vocês sobre a trindade, né, que é luminosidade, regas, tá? E adubação. Então, as orquídeas, elas precisam dessa trindade para ter esse tipo de desenvolvimento que vocês estão vendo aqui. O primeiro item é luminosidade, tanto é que eu estou filmando aqui de manhã, o sol nascente, vocês viram que estavam bem iluminados, agora acabou de passar uma nuvem e tampou o sol, mas a luminosidade é o principal fator que faz com que as orquídeas se desenvolvam bem. Porque é a luz do sol que fornece energia para elas realizarem a fotossíntese, e o seu trabalho de desenvolvimento, crescimento e ter saúde, tá? A maioria das orquídeas precisam de uma boa luminosidade. Então, se você tem um espaço aberto na sua casa, um quintal, uma área, observe se esse local pega bastante luminosidade. E então, você vai colocar um sombrite de acordo com a necessidade de filtragem. Primeiro item. Antes de falar sobre regas, eu quero falar sobre substrato. Substrato, existem vários aí. Tem muita gente usando todo tipo de coisa. Inclusive, uma cliente que viu sobre o meu adubo queria falar assim, ela falou assim: Francisco, as minhas plantas estão feias, definhando, não estão saudáveis. Eu quero comprar o seu adubo para melhorar. O adubo ele não melhora a planta. O adubo ele ajuda a planta a se desenvolver. Essa planta, para ela ter um crescimento saudável, ela precisa de um cultivo adequado. Então, às vezes, você está cultivando de uma maneira que você está dificultando o crescimento da sua orquídea, ou simplesmente você está até matando a sua planta. No caso dela, ela estava usando muito carvão no plantio. Carvão pode até dar certo para alguns sistemas de cultivo, mas não é adequado. Você, orquidófilo caseiro, que coleciona, tem poucas orquídeas, não fique fazendo experiências com as suas orquídeas, tá? Mesmo porque alguns cultivos que você vê no Facebook, no YouTube, não vai funcionar com você. Então é melhor você seguir algo padronizado. Chegaram para mim as Cattleias elongatas, que eu vou esperar enraizar e desenvolver para vender. Vocês podem observar que é um vaso plástico comum e furado e com o meu substrato. No final desse vídeo também vai ter dois videozinhos eu mostrando o meu substrato, tá? Que de antemão é brita lavada, casca de pinos, carvão e macadâmia. Pronto, defini. Não precisa de mais nada do que isso. Você pode, inclusive, usar uma medida de 50%. 50% brita, 50% substrato moído, tá? E lá eu vou mostrar para vocês que eu uso dois tipos de tamanho de substrato. Um mais moído, menorzinho, e um mais grandinho, tá bom? Fica de olho aí que vocês vão ver. Aí ela falou, eu vi na rede social um cultivo no carvão. Inclusive tem um orquidário em São Paulo que ele usa só carvão. Quando você compra, você vê nitidamente que as plantas sofrem muito, tá? Então, o carvão, ele não é tão adequado para o cultivo de orquídeas, porque ele seca rápido, ele acumula sais em seus poros lá, o carvão, quando você aplica adubo. Outro detalhe sobre
o adubo e a planta. Não joguem gororobas nas suas plantas. Não venham com essa de casca de ovo, pó de café. Vocês estão intoxicando e matando as suas plantas. O ideal, já que você não quer usar adubos um pouco mais caros, use os baratinhos, o Basacote, usa esses solúveis, use adubos limpos, que não vão sobrecarregar a sua planta no vaso. Na natureza, as orquídeas crescem em galhos de árvores, em tocos, né? As epífitas. Tem um link, um musgo, uma samambaia crescendo ali, outra epífita e tal, mas não tem aquele monte de gororoba em cima delas, entendeu? Então, tomem cuidado, porque orquídea menos é mais. Falamos sobre luminosidade, substrato, e agora vamos falar também sobre regas, molhar. Molhar as orquídeas, você tem que molhar de uma maneira que você molhou, ela secou, você molha de novo. Então você faz uma marcação. Aqui, como é uma miscelânea de plantas, tudo, então eu tenho um controle do que eu tenho. Então plantas em vaso pequeno secam mais devagar, plantas em vasos muito grandes secam, plantas em vasos pequenos secam mais rápido, plantas em vasos grandes secam mais devagar, plantas em tocos secam mais rápido ainda, então você sempre tem que estar atento a esse controle de regas. Nessa época do ano que as plantas pegam muita chuva, as plantas que estão em vasos maiores é que sofrem mais, que o vaso não seca com tanta agilidade, tá bom? Então é sobre isso. E não adianta você querer inventar muito. A simplicidade é que faz a planta ter um bom crescimento e desenvolvimento. Vasos plásticos são baratos, são leves e são práticos, certo? A brita é muito barato, você encontra para comprar em casas de construção. Misturou com substrato, você vai economizar dinheiro, porque o substrato, não é que ele é caro, mas imagina você ter que ficar comprando muito substrato, certo? E a brita, ela estabiliza a planta no vaso, ela dá uma segurança, uma firmeza para que a planta se desenvolva. Para finalizar o vídeo, duas curiosidades. Primeiro, mostrar para vocês Cattleya tigrina. Lá no sul a galera chama de Cattleya leopold e algumas pessoas também. Mas o nome válido dessa planta é Cattleya tigrina. Eu vejo muita gente nas redes sociais colocando minha Cattleya leopold. Tudo bem, você pode chamar de Cattleya leopold. O leigo vai aprender como Cattleya leopold, aí você vai propagando o erro para os novos orquidófilos, porque vira e mexe existem novos orquidófilos, né, que vão surgindo de acordo com a paixão pelas orquídeas. Então, você pode colocar Cattleya leopold, entre aspas, Cattleya tigrina, em nome válido, né? Porque você não quer parar de chamar de Cattleya leopold. Você pode continuar chamando de Cattleya leopold, mas você imagina que você está passando informação errada para os novos orquidófilos? E nem todo mundo se preocupa com isso, eu entendo, porque as pessoas elas estão preocupadas com elas não estão preocupadas com o próximo. Outra planta, Cattleya vaxcervix, chamada de Cattleya gigas. Até hoje é chamada de Cattleya gigas. Nossa, Francisco, mas Cattleya vaxcervix é muito difícil. Sim, é difícil de falar e mais difícil ainda de escrever. Mas é o nome verdadeiro dessa planta, certo? E também essa questão das pessoas colocarem nome errado. Uma coisa também que acontece muito nas redes sociais, que é bizarro, a pessoa coloca uma foto de uma Cattleya tigrina. Aí só coloca lá, minha tigrina ou minha leopold. Totalmente desmerecendo o nome do gênero, que é mais importante, inclusive. Aí tem uma pessoa lá no Facebook que ela coloca assim, cataceto, 2 pontinhos, ariquimensis com letra maiúscula. Criam manias, ou talvez para fazer charme ou modinha, que não é interessante, sabe? Você ficar divulgando essas coisas. Pelo que eu falei, sempre tem pessoas novas e acreditem, tem pessoas que querem aprender, sabe? Tem pessoas que não querem ser só uma bagaceira de orquidófilo aí no mundo, que tudo pelas coxas. Então, tem que ter essa noção de nomenclatura. Vai te servir para alguma coisa? Não vai, mas pode servir para outra pessoa. Então é importante a gente fazer as coisas corretamente.
Aqui no comentário fixado também eu vou colocar um vídeo sobre etimologia das orquídeas. Alguns detalhes sobre como que você se escreve, como você identifica. A pessoa manda uma foto para mim no Instagram, manda uma foto de uma Cattleya tigrina. Francisco, qual é o nome dessa planta? Cattleya tigrina. É espécie ou híbrida? A pessoa não sabe nem diferenciar o que é uma espécie e uma híbrida. Então é importante você se alimentar de informações para que você tenha mais agilidade na identificação daquilo que você procura, tá? Isso faz bem para você e faz bem para as pessoas ao redor, especialmente os orquidófilos iniciantes que têm necessidade e sede de conhecimento. Deixa o like. Beijos. Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, preparando os vasinhos para plantar as mudas que chegaram. Essas plantas, algumas vieram desenvasadas. Então elas serão plantadas, vou esperar enraizar para colocar à venda para vocês. Então a novidade aqui é essa Cattleya elongata. Olha só que muda mais bonitinha. Já preparei o vaso, já furei, certo? Então aqui eu vou colocar uma brita e um substrato mais grosso no fundo para fazer um suporte. Eu vou encaixar a muda com a traseira encostada no fundo do vaso. E eu vou colocar mais substrato grosso, um substrato de maior volume. Vou acomodando as britas maiores e depois venho com substrato mais fino e com a brita zero. Aí o que vai acontecer? Essa brita zero, esse substrato mais fino, vai se acomodar no fundo do vaso e vai fazer com que a planta fique bem estabilizada e conseguir enraizar com qualidade, tá? Os buracos nas laterais do vaso de suma importância para uma boa drenagem. Essa é a Cattleya elongata. Então eu vou plantar Cattleya elongata, Cattleya bicolor e Hoffmann Cattleya lambari. 3 plantas que gostam de muita luminosidade. O substrato é o mesmo, eu uso praticamente para tudo e dá muito certo. E agora a mágica, o meu adubo. Então, como já está bem desenvolvida essa mudinha, ano que vem, ela na sua estação, eu acredito que ela já floresce. Beijos! No meu canal do YouTube, meus amores, tem um vídeo falando sobre que tipo de substrato que eu uso, que é casca de pinos, carvão e macadâmia moído em 2 tamanhos diferentes. Com a brita zero, uma mistura mais fina, que eu uso geralmente no plantio geral das minhas orquídeas. E aqui com a brita número 1, vocês podem observar o tamanho das cascas de macadâmia. Deixa eu ver se eu vejo algum carvão aqui maior. Perdão, casca de pinos, carvão e macadâmia. Esse daqui é pinos, né? Macadâmia, tem poucas macadâmias, macadâmia. E a brita mais grossa. Isso daqui para plantio de cattleyas maiores, cibídio, plantas maiores. E no vídeo que vocês verão no meu canal, o plantio, tá? Como que funciona? Eu uso esse material mais grosso para dar suporte e complemento com esse material mais fino e já sambo o meu adubo para dar aquele up.